A campanha eleitoral manchada de sangue. O candidato do PSL à presidência, Jair Bolsonaro, é esfaqueado em Juiz de Fora. Nós estamos indo agora a Juiz de Fora. Eu entendo que eu estou diante do maior desafio profissional da minha vida. E um desafio profissional para qualquer repórter, que é contar os bastidores de um episódio muito nebuloso, que mudou a história do Brasil. Independentemente de qualquer teoria, de qualquer hipótese, é fora de dúvida que aquela facada ou suposta facada mudou a história do Brasil e permitiu a ascensão de um projeto autoritário. Precisa ser bem descrito, não pode haver dúvida sobre o que ocorreu no dia 6 de setembro de 2018. Nós vamos para lá encarar esse desafio. Desejo-me sorte. Foram quase 2 meses de investigação. A reportagem mais complexa que eu já fiz. Para ter uma ideia, ela envolve todos estes personagens. Para entender o caso, ou para tentar buscar a verdade, neste caso, é preciso relacionar estas pessoas e foi isso que nós fizemos. Tudo isso começou com uma saída, uma viagem muito suspeita de Bolsonaro a partir do Rio de Janeiro em direção a Juiz de Fora. Foi uma viagem atípica, como assim? O Bolsonaro normalmente ele viajava com o chefe de segurança no carro. Naquele dia o chefe de segurança não foi nesse carro, porque o Carlos Bolsonaro quis ir e foi também o general, que é o general Santos Cruz, foram no mesmo carro. E o Bebiano, isso é importantíssimo. O Bebiano deu o recado várias vezes, insinuou várias vezes de algo estranho tinha ocorrido. Ele dizia, o Carlos Bolsonaro não tinha ido a nenhum evento de campanha conosco. Nesse dia o Carlos cismou de ir, era uma viagem curta, Rio de Janeiro, Juiz de Fora, uma viagem de 2 horas de carro. O Carlos foi dentro do carro com um drone, parecia uma criança brincando com aquele drone, e nem eu pude ir dentro do carro, nem o capitão Cordeiro, e nem o Max do BOPE. O resultado, ele desembarcou sem o colete, né? O colete não teria evitado 100% do ferimento, mas provavelmente teria limitado a penetração da faca. Mas voltando à sua questão, Rangel, eu passei 1 ano avisando e dizia sempre para ele, capitão, o senhor ainda vai levar uma estocada, era o termo que nós usávamos, não era só eu, porque aqueles desembarques, aquelas chegadas nos aeroportos, aquilo estava ficando muito tenso, muito perigoso, porque como é que você vai saber quem é que está naquela multidão, com que tipo de intenção? Bolsonaro, ele chegou até a Juiz de Fora meia hora, 1 hora com antecedência. Aí ele fez uma primeira parada no Trevo e ali algumas pessoas já o aguardavam, seguidores, e ele então conversa com algumas pessoas. Foi bem tranquila a chegada dele ali no Salvaterra, não teve nada de diferente que chamasse atenção ou que fugisse assim, do padrão das coberturas políticas que eu já fiz. O Bebiano também chega ali, o Bebiano vai acompanhar o Bolsonaro muito de perto e depois você vê também quem organizou com o presidente da Associação Comercial, organizou aquela viagem que é o deputado federal Marcelo Álvaro Antônio, que depois viraria ministro e é de Minas Gerais. O primeiro compromisso de Jair Bolsonaro em Juiz de Fora foi uma visita ao hospital especializado no tratamento de câncer e que é mantido por uma associação de mulheres.
Na época nós sugerimos essa visita às Concer, porque na mídia batia muito forte nessa época, dizendo que ele não gostava de mulheres e as mulheres estavam contra Bolsonaro. E as Concer faz um trabalho brilhante aqui, é um hospital de mulheres, liderado por mulheres, e que faz um trabalho muito bacana. E, além disso, é um hospital de tratamento de câncer. Então nós entendemos que seria muito importante, até para a imagem dele também, fazer uma visita ao Hospital das Concer. Um fato aqui chamou a atenção, inclusive da imprensa. Homens e pelo menos uma mulher que vestiam preto se apresentaram como seguranças voluntários. Eles que controlavam o acesso das pessoas ao hospital. O fato chamou a atenção porque, como candidato, Bolsonaro já tinha a proteção da Polícia Federal. Ali já foi um clima muito diferente do que eu encontrei no Salvaterra. A equipe de segurança dele nervosa, reagindo de uma forma mais agressiva com a imprensa, na visita dele dentro do hospital, às vezes impedindo o nosso trabalho, a nossa circulação junto com o candidato a presidente para registrar a visita dele ali dentro das Concer, e aquilo gerou uma tensão. Teve muita discussão ali da imprensa com a equipe de segurança, e tinha outra equipe de segurança também que não estavam identificados como policial, com distintivo ou qualquer outra coisa, que eram algumas pessoas vestidas de preto. Toda a organização dessa visita de Bolsonaro a Juiz de Fora, toda ela foi feita pela Associação Comercial e Empresarial de Juiz de Fora. A única coisa que não ficou sobre nossa responsabilidade, é importante que se diga, foi pura e exclusivamente a questão da segurança. Esses seguranças, eles assumem um certo protagonismo. Então eles ficam impedindo, impedem as pessoas de entrar, enfim, selecionam aqueles que vão entrar com o Bolsonaro no hospital. Ali tem até um certo estresse, inclusive com a imprensa, porque eles têm essa autoridade, e essa autoridade não é questionada por ninguém, de decidir quem entra e quem deveria ficar lá no hospital. O Marcelo Brumevet. Foi ele que teria feito todo esse planejamento de segurança que envolvia esses seguranças voluntários. O que já é uma falha de segurança. Porque é o seguinte, como é que você vai saber que são todos mesmo ali de confiança? O então candidato ficou aqui cerca de 45 minutos e depois foi para um encontro com empresários no Hotel Trade, bem perto daqui. Meus amigos, eu já estava bastante emocionado, vocês imaginam. O senhor chegou a andar no carro com ele num trajeto, foi registrado na época. Ele tinha colete à prova de balas, por que ele não usou? Olha, realmente eu não sei. O senhor chegou a ver o colete à prova de balas? Sim, me parece que quando eu entrei no carro com ele nas Concer para ir até o Trade, numa Pajerinho preta, se não me engano, tinha lá o colete à prova de bala, sim. Alguns dias antes, ele tinha estado no Acre, no Rio Branco, e estava com colete à prova de balas. A assessoria disse que ele só usaria colete à prova de bala. Foi quando ele, aquela cena lá no palanque em que ele pegou um tripé e disse que... Vamos fuzilar a petralhada aqui do Acre! Por que é importante falar que o colete estava dentro do carro? Porque há uma versão de que teria havido uma troca de carro e o colete não estaria naquele carro sobressalente, né? O carro reserva. Bom, isso não é verdadeiro. Ele não quis usar o colete à prova de balas. Foi várias vezes aconselhado a usar. Ele não quis. E ele colocou a camiseta que era feita sob medida para a narrativa que estava sendo colocada de uma vítima da oposição, de quem estava querendo mudar o Brasil. Então ele, meu partido é o Brasil. Ele colocou a camiseta e você olha as fotos, você não vê outras pessoas com aquela camiseta. E ele colocou e não quis usar o colete à prova de balas num local que era absolutamente necessário usar, porque era muita gente.
A costela é um dos itens da gastronomia do Hotel Trade. Naquele dia, Jair Bolsonaro chegou acompanhado do presidente da Associação Comercial de Juiz de Fora. Ele organizou um almoço para o então candidato. As imagens da chegada de Bolsonaro e também lá do encontro com os empresários foram registradas por drone e também por um vídeo encontrado em um dos celulares usados por Adélio Bispo de Oliveira. Aí ficou uma dúvida: Adélio esteve aqui ou alguém que estava aqui enviou o vídeo para ele? O Adélio ou estava lá, ou alguém gravou e mandou para ele. E nesse caso, para ele ter gravado, o deslocamento dele a pé não dava, porque é longe do outro compromisso do Bolsonaro, onde vai haver efetivamente o episódio da facada. Segundo a Polícia Federal, a última foto que ele fez é 14h40. Quando o Bolsonaro chega, às 15 horas, mais ou menos, que ele chega ali no Parque Halfield, o Adélio já está ali. Então, de ônibus demoraria, ele poderia estar de táxi, ele poderia estar de Uber, ele poderia estar de carro com alguém para poder fazer esse deslocamento. Mas isso merece atenção, tem que ter atenção sobre isso. E é importante frisar que o Adélio, a vida dele é semi-miserável. Ele era servente de pedreiro, trabalhava naquele período, ele estaria fazendo freelance como garçom em um bar que ele chama talvez Bar do Gaúcho, ele mesmo não lembra o nome direito, 2 vezes por semana, mas ele tinha muito pouco dinheiro, teoricamente. Aí o Bolsonaro entra, e o Bolsonaro então, primeiro ele dá uma coletiva. Nessa coletiva chama muita atenção que na primeira pergunta ele já resolve atacar o PSOL. Interessante porque depois a narrativa construída é de que um militante do PSOL deu a facada em Jair Bolsonaro. Juiz de Fora especificamente tem um museu que tem um vasto acervo do período imperial, que é o Museu Mariano Procópio. Então a gente tem essa curiosidade de saber se existe algum tipo de proposta para essa área, já que contemplaria a nossa região. Quem administrava o museu lá do Rio era o PSOL e o PCdoB. Quase todo o recurso que entrava, pagamento de pessoal, apadrinhados, amigos, militantes. Não tem, está certo, meu amigo. Outro episódio que chama atenção, nós temos essa imagem, né? Ele, na frente da imprensa, ele toma 2 remédios, tá? Que ele já estava tomando, um deles para o estômago mesmo, tá? Porque você percebe que tem um antiácido, alguma coisa assim, para o estômago, ele toma e até brinca com um fotógrafo, ela direto a ele diz assim, olha, não é Viagra não, era um outro medicamento, não se sabe para que era o medicamento, e ele toma. Interessante, isso não é um detalhe sem importância, porque o Bolsonaro efetivamente tinha manifestado doença anteriormente. Num congresso evangélico lá em Santa Catarina, Gideões, ele o pastor diz lá que quem quer receber oração para cura tem algum problema no estômago, então que ele faria uma oração. E o Bolsonaro fica de pé, a Michele coloca a mão exatamente onde foi a facada, tem uma outra pessoa, suponho que seja um pastor também, coloca também a mão e eles fazem ali aquela oração. E há notícia de que o Bolsonaro, numa viagem a Cascavel, uma viagem de campanha, ele passou mal e teve que ir para o hospital. Isso pouco tempo antes, de alguns meses antes do episódio da facada, ou da suposta facada. O Bolsonaro, então, ele toma esse remédio e aí depois ele faz um discurso para os empresários, e aí merece destaque 2 fatos. Primeiro, que entre os presentes que compraram adesão, está um médico da Santa Casa que viria operá-lo, chama Paulo Gonçalves.
Esse médico, segundo o presidente da Associação Comercial, ele estava inclusive de camiseta amarela, um dos poucos que estavam com camiseta amarela também. Então esse médico pediu, que era muito importante, ele já era um entusiasta da campanha de Bolsonaro, ele teve no nosso almoço empresarial, vestido com a camisa de Bolsonaro, coincidentemente, e ele saiu do almoço tipo 14 horas, mais ou menos, e quando foi 15 e pouco, antes das 16 horas, ele já foi acionado juntamente com a equipe da Santa Casa para atender Bolsonaro. O Bolsonaro não ficou no almoço. Fala para o presidente da Associação Comercial que não podia ficar porque tinha muita gente, ele achava que ele não conseguiria almoçar. Jair Bolsonaro ficou cerca de 1 hora neste restaurante. Ele comeu filé mignon e bebeu água com gás. Um dos garçons que o atenderam pediu para tirar foto com ele e conta que o então candidato estava com pressa. Ele queria ir logo para o Parque Halfeld, para onde também foi Adélio Bispo de Oliveira. Ele comeu um prato a gente tem bem famoso na casa, né, que é o famoso paiá de mignon, que é prato bem, que ele estava com pressa, né, ele falou que era um prato rápido e tal, gostoso, aí vou botar um paiá de mignon aqui e tal, falou, é esse mesmo. Aí a gente foi, pediu e foi esse prato que ele comeu no dia da facada. Isto, vamos chamar assim, ele elimina aquela hipótese de ele ter sido preparado para uma facada administrada como alguém se prepara para a colonoscopia. Ele efetivamente comeu ali. O Santos Cruz, que eu entrevistei, ele diz que ele foi até esse restaurante Assunta, daí ele foi despedir do Bolsonaro, diz, olha, estou indo embora porque quero chegar mais cedo para evitar o congestionamento da Brasil. Mas não ficou muito claro o que ele estava fazendo lá o tempo todo. Aí o Bolsonaro sai do restaurante Assunta e vai até o Parque Halfeld, onde fica a Câmara Municipal. Jair Bolsonaro foi aconselhado por pelo menos um segurança a usar o colete à prova de balas. Ele se recusou. Bolsonaro tomou aquela direção, a da rua Halfeld. Cerca de 400 metros adiante, ocorreu o episódio da facada, ou suposta facada. Essa parada no Parque Halfeld, quando nós descemos, isso já estava previsto. O que não estava previsto, pelo menos para mim até então, é que ele fosse descer o calçadão a pé. Até porque no dia anterior o pessoal da segurança achou que era perigoso, porque é uma galeria de vários prédios de um lado e de outro da rua, possivelmente existiria um risco dele ser alvejado num daqueles prédios, apartamentos e tal. A gente fez o caminho do Adélio, né? Eu fui identificando todas as fotos que eu pegava, rosto por rosto, para encontrar o Adélio nessas imagens, né? A partir do momento que o Adélio apareceu nessa história, foi quando eu identifiquei ele nas fotos do meu companheiro, né? Lá no início da descida do calçadão. E se você olhar uma imagem rara que nós obtivemos para esse documentário, mostra o Adélio atrás do carro onde o Jair Bolsonaro estava discursando. Ele subiu em cima do carro quando ele chegou no Parque Halfeld, lá em Juiz de Fora. Ele subiu e tinha muita gente ali. E o Adélio, em vez de ficar olhando o ato, ele ficou atrás, andando de um lado para o outro. E a certa altura, ele vai na direção do Carlos Bolsonaro como se quisesse conversar com ele. E o Carlos Bolsonaro parece que se assusta e entra dentro do carro. Isso é uma hipótese que precisa ser investigada. É uma atitude suspeita. E ele mesmo disse depois, para a Leda Nagli, que o Adélio tentou vir na direção dele. Mas ele conhecia o Adélio, pelo menos os dois tinham estado no mesmo lugar. No dia 5 de julho de 2018,
o Adélio e o Carlos Bolsonaro dividiram o mesmo espaço no Clube Ponto 38. Teve determinado momento da gravação do meu pai em Juiz de Fora que eu saio do carro e o Adélio vem na minha direção. E eu, por um acaso, volto para o carro. Quando eu entro no carro novamente, ele recua porque ele viu que não conseguia chegar até mim. Por um acaso, eu não saí do carro em nenhum momento. Não saí do carro em nenhum momento, por um acaso. Esse cidadão chamado Adélio, ele teve no clube de tiro 38 que eu frequento no mesmo dia que eu estava em Florianópolis. E o estranho nessa história é que o Adélio já estava aguardando o Jair Bolsonaro com um jornal na mão, aparentemente com algo dentro do jornal, ele mesmo disse que era a faca, e ninguém notou. E não houve nenhum tipo de abordagem. Ele andava de um lado para o outro, como se estivesse à espera de alguma orientação sobre o que fazer naquela tarde de 6 de setembro de 2018. Não é uma figura que está assim, você percebe, o cara está com a jaqueta de couro preta. Né? No momento que era 6 ou 7 de 6 de setembro, né? 6 de setembro já não está mais tão frio. Né? Então, assim, uma equipe de segurança preparada, né? Ela percebe os personagens que estão ali em volta. A equipe de segurança está ali contratada justamente para identificar qualquer tipo de ameaça. São pessoas preparadas para isso. Né? Impressionante que até o juiz comentou que achava muito estranho que os seguranças não tivessem reparado que o Adélio estava calor em Juiz de Fora e ele usava um casaco preto. Isso é muito suspeito. Policiais usam casaco muitas vezes porque tem arma dentro. E aquilo já era para ter despertado suspeita, mas o Adélio ficou tranquilo, chega a certa altura que o Adélio fica praticamente dentro do cordão de seguranças. Seguranças a partir dele, atrás dele. É neste endereço que Adélio ficou hospedado em Juiz de Fora. Aqui funcionava uma pensão. A antiga proprietária faleceu pouco depois do episódio da facada. A causa da morte dessa senhora foi um câncer. Segundo relatos divulgados na época, Adélio chegou alguns dias antes da visita de Jair Bolsonaro a Juiz de Fora. Ele pediu o melhor quarto, pagou adiantado, em dinheiro. Outro fato que precisa ser registrado é a proximidade da pensão que o Adélio escolheu para ficar em Juiz de Fora com o Parque Halfield. Olha, 5 minutos de caminhada no máximo, cerca de 400, 500 metros. Agora, importante, o Adélio já tinha registrado no celular dele os locais onde o Bolsonaro estaria. Tá? Então, o Adélio pode ter tido acesso à agenda, e ele diz que teve a agenda por jornais? Pode, mas é preciso. O Adélio encontra no celular dele, além das gravações do dia no hotel, encontraram foto do outdoor do Bolsonaro, que anunciava a chegada, a visita dele a Juiz de Fora. Ele tem no celular dele imagem do Hotel Trade, foto. Ele tem foto do Parque Halfield e ele tem de uma fundação cultural onde não estava previsto que o Bolsonaro iria, mas ele acabou indo. O Adélio fotografou o interior dessa Funalfa e essa Funalfa não estava na agenda do Bolsonaro, mas ele fotografou antes, ele tinha foto interna. E quando ele sai, tem uma pessoa atrás dele, que é uma pessoa de cabeça raspada, e essa pessoa aparece ao lado do Adélio o tempo todo, e quando tem o episódio da facada, em vez dela agredir o Adélio, como muita gente, apoiador, tentou fazer, e os seguranças protegeram, em vez dele se atentar ou ficar preocupado com o que aconteceu com o Bolsonaro, como muitos outros fizeram, olhando para o Bolsonaro, ele fica apenas olhando o Adélio sem esboçar, como se estivesse preocupado, mas sem esboçar nenhuma atitude de agressividade, como os outros estavam expressando. Mas ele está atrás do Bolsonaro, numa foto que nós temos, ele está atrás do Bolsonaro quando o Bolsonaro sai da Funalfa. E por que é importante? Porque o Adélio fotografou o interior da Funalfa.
um dia antes. Isso foi encontrado dentro do celular dele. Aí o Bolsonaro então vai descendo o calçadão. Ali o Adélio no caminho, tem imagens disso, o Adélio tenta uma investida e os seguranças, cheios de seguranças, não fazem nada. Pula e tenta, aquilo é um absurdo completo, e não fazem nada. E cheio de seguranças, e o Adélio fica muito próximo dos seguranças. Há algumas fotos que parecem até interagir com seguranças. E há também uma fala muito estranha de um policial do serviço reservado, né? Estava lá a Paisana, que é um policial militar, que ele grava tudo, que ele estava gravando tudo, e tem uma gravação que ele fala pro Adélio, aparece, dizendo, calma cara, agora não dá, paciência, não dá, entendeu? Agora não dá, tem exatamente essa fala. Calma aí, cara. Calma, porra. Calma, cara. Não, mas calma, rapaz. Não dá agora, cara. Calma, irmão. Calma, irmão. Tem que ter paciência, cara. Calma aí, calma. Depois dessa primeira investida, que não deu certo, e as coisas continuaram, todos seguiram caminhando ali. O presidente da associação comercial, o diretor dele, que foi o operacional da visita, ele não fala comigo, chama Guilherme Duarte. Quando eu entrevistei o Aloysio Vasconcelos, que era o presidente, esse Guilherme chegou a falar comigo, queria me dar entrevista e disse o seguinte, fui eu que organizei tudo isso com o Marcelo Álvaro Antônio, né? E depois ele não volta a falar comigo, tínhamos até marcado, ele não volta a falar comigo. A certa altura, 30 metros antes da facada, este diretor diz para o presidente, é melhor você já sair daqui e ir lá na associação comercial receber o Bolsonaro. Eu estava até 4 minutos ou 5 minutos antes. Quando nós estávamos chegando na Batista de Oliveira, descendo o calçadão da Alfit, foi-me sugerido que eu o aguardasse na porta da associação comercial.
Ele é tirado do momento crucial, isso é que é interessante. Então, isso me chamou muita atenção, porque ele é tirado daquele momento crucial. Aí, 30 metros depois, então, que o Aloysio deixa o grupo, Bolsonaro, então, leva a ter o episódio da facada. Em Juiz de Fora, o episódio da facada é assunto proibido para muitas pessoas. Por isso, ao fazer esta reportagem, foram muitas as situações de grande hostilidade. E uma pessoa chegou a chamar a polícia para nos prender. Elas querem fazer review de documentos, que assistem o comportamento dos senhores. Pode fazer, não tem nada. Aí, quando você vê pelas fotos, o fotógrafo o Felipe Cury, ele vai dizer que ele estava fotografando tudo. Ele falou, eu perdi a foto da minha vida. A lembrança não são boas não, assim, apesar não são nada agradáveis. Eu acho que a primeira coisa que fala em lembrança vem o sentimento, né? Que aflora e parece que é um acontecimento sem resposta, né? É um sentimento que fica no ar. Eu não sei se é de, eu não sei o que é, fica arrepiado, dá frio na barriga, é uma coisa muito forte. Eu acho que é até uma decepção, de maneira geral. O que foi visto ali aquele dia foi tudo menos uma festa da democracia, uma democracia, um papel de sociedade, cidadão sendo exercido, sabe? A gente, então, traz uma lembrança, desculpa, foge, é difícil, a hora que para, vem, desculpa. Porém, você vê num vídeo que foi divulgado pela internet, um vídeo muito interessante de um canal misterioso, True or Not. Eu tento descobrir quem é esse canal, de quem é, porque quem fez esse canal sabe das coisas. Ele foi feito só para publicar vídeos relacionados à facada, com teses interessantes, e quem fez edição. Tem um conjunto de imagens que talvez ninguém tenha. No momento exato da facada, eu não estava olhando. Foi o momento que eu desviei meu olhar. Alguma coisa me chamou a atenção, que foi desviado o meu olhar no momento exato da facada. Então, quando eu retorno o olhar, quando eu foco a ver de novo o Bolsonaro, já está na minha frente. Até então, eu sem saber e entender, sem ver o que estava acontecendo, o Adélio, pessoas querendo agredir, outros protegendo, e o Bolsonaro já não no meu campo de visão. A facada já tinha acontecido em frações segundos. Uma virada de pescoço para trás, de cabeça para trás, olhar em outra direção. Foi o momento exato da suposta facada que teria sido deferida ao candidato. O fotógrafo, na hora da facada, um policial federal passa pelo fotógrafo e chama a atenção dele. E ele, então, que estava fotografando tudo, ele vira. Na minha memória eu não busco exatamente o que ele falou. E o que eu me lembro do momento, isso eu me lembro claramente, porque como eu perdi, é alguma voz me informando sobre algum poste, alguma coisa que eu teria que desviar, mas essa voz teria vindo de trás. E no vídeo que nós vimos, alguém fala alguma coisa, eu não tenho registrado, não consigo, vou fazer ter uma força, vou ficar com isso interiorizado. Eu não lembro exatamente, mas de fato houve. E eu só fui perceber aqui vendo esse vídeo agora. Aí
cabeça do Adélio estava na perna dele praticamente. E as pessoas segurando o Adélio. Ele tem umas fotos muito interessantes. E aí você observa que o Adélio, eles protegem o Adélio, sequer imobilizam o braço. Qual seria o procedimento correto de um segurança? Ou o Adélio estava com arma ou estaria com faca. Ele estava com uma arma, faca ou revólver. Pistola, revólver. Como é que deixa a mão solta do Adélio? O Adélio poderia ali faquearia todo mundo, outras pessoas ali, ele continuaria dando golpes. Mas eles protegem o Adélio para que o Adélio não seja espancado pela multidão. Tem um policial que fica em cima dele, está de camiseta regata, levando chutes no lugar do Adélio. Entendeu? Provavelmente ali parece que protege o Adélio. As imagens todas mostram, o episódio aconteceu aqui. Até foi colocada uma bandeira lá, com um mastro de madeira. Segundo os funcionários aqui desta pastelaria, né? Foi a própria prefeitura, na administração anterior, que decidiu colocar esta bandeira para marcar aquele dia, o 6 de setembro de 2018. Jair Bolsonaro foi levado, olha, para este local e ele ficou então aqui, olha, deitado aqui, com a cabeça ali, perto da lata do lixo, né? E com as pernas aqui do lado de fora. Como é que ele reagia? Ele ficou olhando pra cima, pro teto. Aí pegaram e tiraram ele com menos de 1 minuto deitado. E não desmaiou? Não, que eu vi não. Nem sangue? Nem sangue nenhum. Não ficou uma gota de sangue no chão pra vocês lavarem depois? Não, senhor, nada, nada, nada. Um carro, né, que era da comitiva, veio e muito rapidamente levou Jair Bolsonaro até a Santa Casa. Abre! Vai, Bolsonaro! Abre, abre, abre! Abre! Tem um segurança que é de muita confiança do Bolsonaro. Você vê pelas fotos que o Bolsonaro coloca sempre a mão no ombro desse segurança, é policial federal. Vai aparecer na posse do Bolsonaro depois como um dos agentes da Polícia Federal que correm no Rolls Royce, ao lado do Rolls Royce, que é muito próximo realmente. E é uma pessoa que também aparece numa imagem estranhíssima, em que ele encosta no Bolsonaro com a mão fechada, e isso chegou a circular na rede social como se ele tivesse dado um soquinho no Bolsonaro. Esse segurança, ele realmente encosta, como se fosse um soquinho que ele dá no Bolsonaro. É estranhíssimo. Seria um sinal, que seria aquilo, não dá para saber. Isso chegou a repercutir na rede social, inclusive por bolsonaristas, falando, olha, é uma prova de que eles queriam matar o Bolsonaro. Aí um dos filhos do Bolsonaro chegou a responder no Twitter e falou, não, esse policial é da segurança do meu pai, não tem nada a ver. O Bolsonaro é levado dali até a Santa Casa. Na Santa Casa, uma pessoa que recebeu o Bolsonaro conta que o Bolsonaro chegou desmaiado com a língua de fora. Poderia ser uma reação à anestesia. Uma hipótese que a Polícia Federal não investigou é de um atentado organizado por eles próprios, para gerar um fato político. Só lembrar que Juiz de Fora tem um prefeito que se elegeu depois que recebeu uma pedrada na cabeça muito violenta e essa pedrada virou a eleição e ele acabou ganhando. Só um registro que precisa ser feito. Profissionais da Santa Casa, falando em off, asseguram que naquele 6 de setembro, Bolsonaro chegou aqui com um ferimento grave no abdômen. Eu tentei falar com o presidente da Santa Casa, Renato Loures, mas na hora H ele desistiu. Sua assessoria disse que foi por razões jurídicas, já que ele não poderia falar sobre o prontuário de Jair Bolsonaro. Ali, então, os médicos o operam,
Aí houve uma discussão muito séria, que ninguém sabe como surgiu. O Hospital Sírio-Libanês é chamado por alguém. E então chega até lá, vai até Juiz de Fora, e então começa aquele discurso entre os bolsonaristas, a partir da própria campanha do Bolsonaro, dizendo que o Sírio era comunista. E Sírio-Libanês comunista, que era comunista e que não podia atender o Bolsonaro. Então se decide que ele vá para o Einstein, e efetivamente ele foi para o Einstein. Bom, o pessoal do Sírio-Libanês estava lá, mas nós, eu como conselheiro aqui do hospital, e com o Dr. Macedo, com tudo sabendo da qualidade do nosso hospital, falei, não, nós temos que trazer nosso presidente para cá. E aí, então liguei para o Eduardo Bolsonaro, o filho dele, que estava de carro indo para lá, falei com ele, ele falou, médico, pode ficar sossegado, ele vai para o Einstein. Eu falei, mas a mídia toda está falando que vai para o Sírio, esquece, deixa falar, vai vir para cá. O Sírio é excelente, o hospital também, mas aqui nós estamos em casa, tá certo? E a chave para entender este caso está no Einstein, que o Einstein se recusou a entregar o prontuário de Jair Bolsonaro para a Polícia Federal. Entregou um documento muito simples, um breve relato que nem é assinado pelo médico que fez a cirurgia em Jair Bolsonaro, que é um oncologista, especialista no tratamento de câncer, que é o Antônio Macedo. Isto reforça a narrativa de que ele já tinha uma doença e de que efetivamente a operação no dia seguinte foi uma operação para extrair e efetivamente extrair o pedaço do intestino. Os médicos então retiraram 10 centímetros do intestino grosso e realizaram uma colostomia. E é importante agora também registrar que o Macedo e o Einstein tiveram algum desentendimento. O Einstein, no início, mostrou que era muito próximo do Bolsonaro. O Queiroz foi atendido lá, pagou em dinheiro e até hoje ninguém sabe de onde esse dinheiro saiu. De onde veio esse dinheiro? Pagou cerca de 80 mil reais em dinheiro vivo. Pouca gente usa isso hoje em dia. Mas o Einstein rompeu com o Macedo, os dois já não têm a relação que tinham antes. O Antônio Macedo era um dos principais médicos do Einstein. O oncologista ocupava um espaço muito grande e atendia pessoas, e atende ainda, só que agora em outro local. Agora ele está naquele hospital da Vila, onde o Jair Bolsonaro tem sido internado. Não é mais o Einstein. É preciso reabrir essa investigação. Investigação independente. A própria Polícia Federal pode e deve investigar, mas já com outro foco, tendo o próprio Carlos e o Jair Bolsonaro como suspeitos. E o primeiro passo, ou primeira atitude, fazer uma perícia médica. Por quê? Há evidências. Aqui, esse corte aqui é onde entrou a faca. Esse aqui é o da faca, olha, daqui até aqui. Certo? Isso aqui não tem nada a ver com a incisão cirúrgica que nós, o pessoal de Juiz de Fora, fizemos. Esse é o corte da faca, ele entrou aqui. A cicatriz, ela muda de lugar, e uma cicatriz que é inicialmente leve, fininha, como se fosse um ferimento muito leve. Depois, quando o Bolsonaro mostra o corpo para a imprensa, para as câmeras, essa cicatriz ela se torna mais intensa e ela sobe. Essa daqui, essa é da cirurgia? 3 cirurgias. 3. Aqui foi a região da facada. Esse furo é da facada. E aqui, se quiser assinar a bolsa de colostomia, você pode assinar aqui, agora. Tava aqui. Essa é da bolsa. A bolsa de colostomia aqui do lado. Aqui. Ok. Ok? Essa a facada entrou aqui. Ele bateu e rodou. Bateu e rodou. E como é que se sabe disso? Porque o Bolsonaro tem 3 pintas, que é do corpo dele. E essa primeira cicatriz apresentada numa TV, pouco tempo depois da posse do Jair Bolsonaro. Pouco depois do episódio da facada. E ela está abaixo dessas 3 pintas. E depois, quando o Bolsonaro mostra, numa outra oportunidade, a cicatriz, já algum tempo depois do episódio lá de Juiz de Fora, a cicatriz subiu.
ela está acima das 3 pintas. Isto é impossível. Ouvi, inclusive, um médico sobre isso, e o médico até deu uma declaração, que é o Marcos Caseiro, que levantou essa hipótese do autoatentado, isso antes de nós iniciarmos esse projeto, e ele mesmo disse que aquilo era bastante estranho. Inclusive, a cicatriz não parecia ser de um ferimento grave, como foi descrito naquele período. Adélio foi imobilizado aqui, neste local, por seguranças e também por policiais. Adélio, então, olha, foi levado para este prédio, né, onde funciona a relojoaria e tem também uma escola. Adélio foi colocado, olha, neste local, trazido para cá. Foi usado, olha, este cadeado para trancar a porta, porque a multidão do lado de fora queria entrar para fazer o linchamento. Então os policiais impediram, seguranças também. Adélio então foi levado, olha, para o 2º piso deste prédio, foi colocado contra a parede. E ali ele deu a primeira declaração que se tornou pública. Adélio foi preso em seguida. Segundo ele, esfaqueou o candidato a presidente Jair Bolsonaro por ter discordâncias de ideias com ele. Nós falamos como tudo aconteceu. Muito estranho, como você viu. Agora, mais estranho ainda é a investigação, ou o início da investigação. Como a faca foi encontrada? O inquérito narra que uma testemunha, Renato, ele teria pisado em cima da faca, depois da confusão ali, e ele então pegou essa faca, teria escondido e entregou para uma outra pessoa, que era uma pessoa que vendia ali frutas na esquina, logo ali, posicionado ali. E ele entregou e disse, guarda. Assim, o que eu fiquei sabendo foi o seguinte, que um policial chegou e deu a faca aqui, pediu para o outro que trabalhava comigo para guardar ela, entendeu? Então ele guardou, logo após ele veio e pegou, entregou ele, entendeu? Não sei se é o policial, né? Entregou ele, sim, isso foi verdade. Isso aí, quem pode falar melhor é o Perecim, porque o Perecim, ele foi na delegacia, na Polícia Federal, ele foi intimado e ficou lá por mais de 3 horas dando depoimento, entendeu? Ô Perecim, eu não quero saber, não acabou? É só da facada. Hã? Eu só queria falar da facada. Mas não quero saber de facada. O senhor levou facada? Não. Eu também não. Tchau. Tchau. Tá bom, senhor Perecim. Obrigado. Como é? Solta. A senhora está me agredindo? Solta. Filma. Agora ela me agrediu. Filma. Acabei de ser agredido por essa senhora. Qual é o seu nome? E por que a senhora não quer que ele fale? Esse caso é de segurança nacional. Esse caso mudou a história do Brasil. Eu quero saber por quê. A senhora não pode me agredir. Aqui, olha. É como ficou a minha mão depois da agressão que eu acabei de sofrer daquela senhora, que não queria, em hipótese alguma, que o senhor Luiz Perecim conversasse conosco. Como eu disse, o clima é muito tenso entre as pessoas que participam ou que estão envolvidas neste episódio. Está aqui. Ela me agrediu e não queria que eu deixasse o local. Não sei por quê. Outra pessoa que nós entrevistamos e que tem um papel também muito estranho foi o Renato. Foi ele que encontrou a faca.
Renato. O Renato, ele mesmo declarou que participa de uma rede de militares, ex-militares, e ele disse que estava lá no dia, no evento, e eu não localizei, não encontrei nenhuma foto dele, mas ele disse que estava lá. E olha que nós vimos cerca de 3.000 fotos. E nós localizamos o endereço dele, fomos até o local onde ele mora, que é a periferia ali de Juiz de Fora, e ele, depois de muita insistência, deu uma entrevista por telefone, e ele disse que estava lá como segurança de um apoiador do Jair Bolsonaro, que era vereador na cidade na época e hoje é deputado federal. Se elegeu deputado federal, que é o Charles Evangelista. Segundo o processo lá, o inquérito, né, policial, foi você quem achou a faca. Sim. E eu queria... No momento foi eu que peguei a faca. E como é que foi isso, a faca? Como é que foi? Você pode falar para mim, não? O que acontece? No meu depoimento, o depoimento que eu dei foi o seguinte: eu estava fazendo a segurança de 2 candidatos do PSL, que é a delegada Sheila e o Charles Evangelista, um deputado estadual e outro federal. Eu estava fazendo a escolta deles e ele chegou e nós o recebemos. Tivemos algumas orientações de como ele ia chegar, tá? Como ele está chegando, tinha uma segurança particular e nós estaríamos fazendo a escolta, porque é um momento de campanha normal. Eu vi o momento da prisão dele, na hora que ele foi preso pela Polícia Militar e foi algemado e tal, e eu estava ali próximo. Naquele voo que eu abri no espaço para que a Polícia Militar pudesse executar a sua prisão, eu de imediato vi a faca. Certo. Eu pisei na faca e falei assim: quando eu tiver melhores condições, eu me abaixo e pego. Se me abaixar aqui agora, eu me derrubo e pisa. Certo. E quando o pessoal deu uma aliviada, ele já estava encurralado em uma das lojas próximas ali, eu abaixei e peguei a faca. Só que eu pegando a faca naquele movimento todo, um negro de 1,84 no meio de tumulto, com uma faca na mão, ia ficar estranho, né? Ia ter que me explicar muito. Então o que eu fiz? Eu conheci o senhor da banca e eu pedi a ele: guarda para mim que eu volto para pegar. E que eu falei isso, eu volto para pegar, e eu acionei um amigo meu que é militar, ele é P2, trabalha paisano, né? Eu acionei e disse a ele: olha, eu estou com a arma aqui do atentado. Então fica aí que eu estou indo ao seu encontro. Ele veio ao meu encontro e eu pedi até que ele não me mencionasse. Está na sua mão. Ele falou assim: cadê? Está aqui. Tiramos a foto, tirei do meu celular a foto da hora do momento ali e entreguei para ele e fui embora. Procurei o Charles Evangelista. O Charles Evangelista disse o seguinte: não conheço Renato, não é meu segurança e eu desconheço essa pessoa, não sei quem é. A delegada Sheila nem estava lá naquele dia. Eu estive lá, cheio de bandeiras dele como pré-candidato e, como diz ele, apoiador do Jair Bolsonaro, era do PSL e se elegeu. Então é preciso investigar muito o Renato, porque ele é chave também dessa investigação, ou no que deveria ser uma investigação. O que ele estava fazendo lá? Porque foi ele que encontrou a faca. Agora, o que garante que aquela faca estava justamente lá, naquele local? Aquela faca foi apresentada depois. Evidentemente que é razoável supor ou suspeitar que aquela faca tenha sido plantada naquele dia. E aí é feita uma perícia, não se encontra a digital do Adélio na faca, não tem a digital dele, porque diz que existiam várias digitais, então não era possível identificar qual era a do Adélio. Num primeiro momento, houve uma informação falsa
de que a faca era uma faca usada na pensão onde ele estava, por todos ali na cozinha. Mas essa informação mais tarde se revelou falsa, porque aquela faca teria sido comprada em Florianópolis, pelo menos foi a segunda versão, juntamente com uma outra faca idêntica e era de uso do Adélio. E que o Adélio, então, tinha levado para aquela pensão. E aí essa faca, então, como eu disse, foi para a Polícia Federal, foi feita a perícia e os peritos dizem ter encontrado elementos do DNA do Bolsonaro naquela lâmina, naquela faca. Foi isso que ligou ao crime. Segundo a perícia, aquela faca ela teria penetrado 15 centímetros no abdômen do Bolsonaro. Só que você vê que o Adélio não tinha ponto de apoio para fazer algo muito forte. Isto foi dito por uma médica cirurgiã que soube do nosso documentário e de forma anônima entrou em contato comigo. Na verdade, eu sei o nome dela, mas ela pediu para não divulgar. E ela disse que ele não tinha ponto de apoio para fazer aquela perfuração com esta profundidade de 15 centímetros. Uma grande dificuldade nessa investigação foi tentar falar com os tais seguranças voluntários e quem organizou essa segurança toda, que foi o policial federal, o Marcelo Bormevé. Eu procurei várias vezes e eu falei com a esposa dele. Alô? Doutora Eveline? Sim. Doutora Eveline, boa tarde. Eu estou procurando... Boa tarde. Eu estou procurando o senhor Marcelo Bormevé. Desculpa até ligar para a senhora, mas eu gostaria de falar com ele, eu só consegui o contato da senhora. É possível falar com ele? Quem está falando? É Joaquim de Carvalho, eu sou jornalista. Sobre o que é? Eu estou falando sobre a operação da Polícia Federal no dia 6 de setembro de 2018, aqui, no dia da facada. E aí eu estou querendo confirmar com ele a participação dele naquela operação. Olha, eu não sei de nada, eu tenho que passar seu contato para ele, tá bom? Nós estamos aqui na casa ou no prédio onde morava o Hugo, que foi quem imobilizou o Adélio naquele dia e levou o Adélio até uma sala, né, um prédio, para protegê-lo da multidão que queria linchá-lo. O Hugo acabou falecendo em fevereiro deste ano, de infarto. Vamos tentar então falar com a viúva, né, dele, que mora aqui no apartamento, né, continua morando aqui neste condomínio. Boa noite. É a Adriana, por favor? Ô, Adriana, aqui quem fala é Joaquim de Carvalho. Eu sou jornalista e eu estou fazendo um documentário sobre aquele episódio da facada. E primeiro meus pêsames, né, que eu soube que o seu marido faleceu e ele aquele dia era um segurança voluntário ali. E eu queria ver se você não conversava comigo. Eu não quero mais falar sobre isso, não. Por que então você não vai lá procurar saber por que o delegado que estava no caso foi retirado, por que o policial que estava junto com o meu marido ele foi transferido para o Rio? Então, essas perguntas também você poderia fazer com eles lá. E eu já falei, eu não vou responder mais nada se não tiver com o meu advogado do lado. Conseguimos falar com este cara chamado Cabo Clenis. Cheguei a trocar mensagens com ele. Esse Cabo Clenis, ele tem um medo terrível, diz que foi abandonado e que teme ser morto. Aquele advogado Assef, advogado do Bolsonaro, tentou usá-lo para incriminar a esquerda, o Partido dos Trabalhadores, na época. Em rede nacional, num programa da TV Bandeirantes, do Lacombe, ele disse que tinha uma testemunha que iria fazer essa ligação. Isso é falso. Hoje o Clenis tem muito medo do que possa ocorrer com ele. Ele atuou naquele caso e foi ele que algemou o Adélio, segundo o inquérito, segundo o que narra o inquérito. Ele algemou
E essas algemas não são de policiais. Essa algema é de uma pessoa que tem uma empresa de segurança de um município vizinho, chamado Bosa. Também prestou depoimento na Polícia Federal, nós o procuramos, mas ele não fala. Aqui o Cabo Clênis foi quem algemou, então o Adélio poderia falar muita coisa. E pela conversa que eu tive, disse que sabe muito mais do que já foi revelado. Eu tive acesso a partes do processo sobre a facada ou suposta facada. Adélio Bispo de Oliveira foi considerado inimputável a pedido dos próprios advogados. Um laudo psiquiátrico o definiu como paranoico. Hoje, a defesa dele é feita pela Defensoria Pública da União. E a vontade de Adélio, como a de fazer uma delação, por exemplo, depende da decisão de seus curadores. E quem são os curadores? Os antigos advogados que assumiram a causa em nome de um patrocinador misterioso. Alguma igreja pagou o senhor para fazer esse trabalho? Não. Somente essa pessoa. Eu acho que ela conhece a família, conhece o Adélio, mas o contato parece é por conta de religião. Os advogados foram rapidamente para assumir o caso. O advogado foi de avião para lá, chamou o Zanoni. Antes dele chegar, tem um associado do Zanoni já em Belo Horizonte que já tenta fechar o caso. Procura o Adélio e fala, eu vim aqui para ser seu advogado, sua mãe me mandou. O Adélio falou, mas minha mãe morreu em 91, senão é irmã da sua mãe. Aí ele disse assim, mas eu não tenho relacionamento com a irmã da minha mãe de jeito nenhum. Mas já era para fechar o Adélio. O Adélio foi... Ele foi fechado por essas pessoas. E quem é o Zanoni? O Zanoni é um advogado conhecido em Belo Horizonte, mas os casos dele, as pessoas que ele defende pelos casos notórios, mostram bem de que lado ele atua, qual é o tipo de cliente que ele acaba representando. Um é o assassino, o mandante do assassinato da missionária, né? Dorothy Stang. Uma ação covarde, foi assassinada pelo que ela defendia, uma ativista dos direitos humanos. O Zanoni defende o mandante desse crime. Outro que ele defende, o Bola, que foi condenado no caso do goleiro Bruno, goleiro do Flamengo, do assassinato da Elisa Samúdio. Mas é preciso ter em mente duas coisas. Primeiro, a estratégia que ele apresenta de defesa do Adélio, ela serve muito mais aos interesses do Bolsonaro. Porque o Adélio foi considerado inimputável, paranoico, inimputável. E a família Bolsonaro não recorreu dessa decisão. A outra coisa que precisa ter em mente, e ele próprio também disse que é inimputável, foi ele no primeiro dia, e pediu o enquadramento da Lei de Segurança Nacional. Há uma corrente, ou há advogados, que diz que seria um caso de tribunal de júri de tentativa de homicídio. Aí todos veriam o Adélio. O Adélio seria interrogado por outras partes. Isto não ocorreu. E ele pede outra coisa, o Zanoni, que o Adélio seja levado para um presídio de segurança máxima, longe ali de Juiz de Fora, é por isso que ele vai a Campo Grande. O avião da Polícia Federal que levou Adélio Bispo de Oliveira decolou cedo do aeroporto em Juiz de Fora. Pousou em Campo Grande às 1h22 da tarde. Adélio foi direto para o Presídio Federal de Segurança Máxima. Vai ficar numa cela individual como essa, de 7 metros quadrados, numa ala destinada a presos protegidos pela Justiça. Nós estamos em Montes Claros, a capital do norte de Minas Gerais. Aqui nasceu Adélio Bispo de Oliveira. A cidade se desenvolveu a partir da Rota dos Tropeiros. No início deste século, Adélio fez o caminho inverso e foi para o sul.
mas nunca deixou de ter contato com os parentes, sobretudo irmãos e sobrinhos. Nós viemos justamente para procurar esses parentes, para saber como estão vivendo e o que pensam do caso 3 anos depois. Adélio morou nesta casa desde os 10 anos de idade. Antes disso, a família morava numa favela aqui perto. A casa foi construída pelo pai dele em um terreno doado pela prefeitura. Vizinhos se lembram muito bem de Adélio. Ele é descrito como uma pessoa reservada e também por ser evangélico. Também ele é visto como uma pessoa inteligente, com capacidade de explicar situações políticas complexas. Eu conversei também com a irmã dele, que continua morando nesta casa. Dona Lia, hoje o Adélio pediu para a senhora trocar o advogado. Por que a senhora não trocou? Porque eu não tenho capacidade para poder procurar o advogado. Eu não tenho telefone do advogado. Como que eu vou procurar ele sem saber endereço, sem saber o telefone dele? Mas ele chegou a ligar para a senhora chegou a ter o telefone dele e a senhora pediu para conversar com ele, mas ele não quis receber, não foi isso? Foi. A resposta é que quando ele puder, assim que ele pudesse, ele me respondia. E ele respondeu? Nunca. O que a senhora queria saber quando a senhora entrou em contato com ele? Eu queria saber sobre o andamento do Adélio, como que andava o processo dele. E ele nunca me deu resposta. A senhora sabia que ele hoje é o curador do Adélio? Não. Isso não chegou na família. A senhora acha que é certo isso? Ele tendo família, a senhora ajudou a criá-lo. Um estranho virar o curador dele, dono da vontade dele? Não, não é certo, porque a obrigação do advogado era procurar a família. E ele não procurou. O que a senhora acha de tudo isso? A senhora acha que a história está contada? Não, tem muito erro aí nessa história, né? O advogado não chega a procurar a família, ele não tem só um parente, ele tem vários parentes aqui em Montes Claros. E ele nunca procurou. Então o erro está sendo do advogado. É o Zanoni, a senhora está falando? Isso. Que ele sabe que ele tem família e não é só um parente. São 4 irmãos aqui. Ele não procurou nenhum. Porque se ele tivesse procurado, alguma resposta ele teria. Na verdade, a senhora não sabe nem se ele está vivo. Não. Isso aí eu não sei. Como ele está, a senhora não sabe? Não, porque eles me ligaram antes falando que ele teve um surto lá dentro e tudo, mas que já estava sendo controlado. Que ele pedia para poder vir embora, para ser transferido para mais perto, entendeu? E o telefone que sempre ele dava para poder procurar, ele sempre procurava a mim. De lá dentro da delegacia, eles ligava para mim. E agora nem isso eles estão fazendo. Já tem muito tempo que eles não me ligam. A senhora não sabe como ele está? Não, não sei. Não tem notícia nenhuma. Como se diz o ditado, não sei se está bebendo ou se está comendo. E para a senhora procurar, a senhora hoje não tem condição financeira de ir, é isso? Não, não tem condições nenhuma, né? Porque eu mexo com minhas coisinhas aqui, vendendo, sacoleira, ganhando comissão. Então, como se diz, o que eu ganho é só para sobreviver mesmo. 3 anos depois, a senhora que o Adélio fez aquilo, pelo que a senhora conhecia do Adélio? Se tiver feito, tem algo errado no meio, entendeu? Porque eu acho que ele sozinho não faria isso. Por mais, ele era um menino muito cabeça, muito esperto, ele não ia fazer isso. Porque ele já estava fazendo isso sabendo que ia morrer, né? Ele ia matar, mas também ia morrer. Então, eu acho que sozinho ele não tinha capacidade, não. Pelo que eu conheci ele, da família, não faria, não. Teve empurrão de alguém. A senhora suspeita de alguém? Não adianta falar assim, eu suspeito de alguém, porque se eu não conheço ninguém lá fora, né? Então, como assim? Porque você não sabe da capacidade das pessoas que conviveu com ele, entendeu? Porque nas reportagens sempre falou que eles teve convivimento junto, né? Ele, o filho dele, Adélio, com o filho do... Então, eu não sei. O filho do candidato? É, o filho do candidato. Que eles estiveram no mesmo lugar, é isso? Isso. Então, como que você pode falar que nem eles falavam, que ele chegar a aproximar, ser amigo, e depois ele voltar e fazer isso? Mas ele era amigo do filho do presidente, do candidato? Pelo menos eles faziam aquelas aulas, diz que junto, né? Então ninguém sabe se eles eram amigos.
este aqui é o Clube de Tiro, o ponto 38. Aqui está a chave para desvendar este mistério. Adélio Bispo de Oliveira fez um curso aqui nos dias 3, 4 e 5 de julho de 2018. Pagou à vista, ele que morava num quartinho de 2x2 sem banheiro. Ele usava o banheiro comunitário. Mas ele veio aqui, pagou mais de R$600, pagou adiantado e fez um curso de tiro, tem até o diploma de atirador. No último dia deste curso, no dia 5 de julho de 2018, ele dividiu ali dentro o mesmo espaço com Carlos Bolsonaro. Carlos Bolsonaro veio provavelmente do Rio de Janeiro e também fez aqui, praticou o tiro com um instrutor americano. O Adélio ficou com o grupo, depois sentou numa poltrona, eles descrevem isso, ficou observando as pessoas ali, naquele local, e voltou para casa, foi depois para casa, que fica a cerca de 3 km, 3 km e 100, 3 km e 200 daqui. Aí ele foi para a casa dele, nesse quartinho de 2x2, e aí continuou a sua rotina como trabalhador. 2 meses depois, ele estava em Juiz de Fora. Ficou lá pouquíssimos dias, cerca de 10 dias. Para ter uma ideia da dificuldade financeira do Adélio, ele deixou a pensão aqui em Florianópolis, no bairro de Coqueiros, ele deixou sem pagar os últimos dias. Ô Marquinhos, eu vi aqui, você está fazendo uma obra aqui, não sei se você é pedreiro, né? E você conheceu o Adélio, que morava ali, ó, no 590? Conheci. Conheceu em que circunstância? Tempo que eu trabalhava ali, que eu moro, bem dizer, na frente de onde ele morava. Né? E você fez obra lá também? Fiz, várias obras. E você chegou a vê-lo ali, hospedado ali mesmo? Sim. E como é que ele era, hein? Ele era bem tranquilo na dele, e como eu te comentei, ele tinha esse lado que ele falava sozinho, geralmente, e sempre escutava isso das vezes que eu trabalhei ali. Mas ele não era uma pessoa agressiva, violenta? Né? Não. E é uma pessoa bastante simples. Combina com aquelas pessoas que fazem um curso, por exemplo, de tiro ali no Clube Ponto 38, que é um lugar onde as pessoas ricas vão, né? Eu acredito que acho que não tinha nada a ver com ele, que a situação morando num quartinho de 2x2 e uma cozinha conjugada. Banheiro comunitário? Banheiro comunitário, um banheiro para 5, 6 pessoas. O Adélio tinha dinheiro na conta dele, R$8.000. A Polícia Federal conclui que esse dinheiro era o resultado de uma ação trabalhista. Essa ação trabalhista, né, foi um serviço que o Adélio prestou na cidade de Balneário Camboriú, e era um empreendimento entre 2 empresas, né, a FJA e a GAN Empreendimentos. No decorrer desse processo, após o fato da gente ter protocolado essa ação trabalhista, uma das empresas forneceu para ele, de fato, uma proposta de acordo, fez o depósito de R$6.000, né, foram abatidos os honorários advocatícios, e ele recebeu esse valor líquido aí, que foi informado. E ele recebeu R$4.200 em junho de 2017. A Polícia Federal diz que esse dinheiro, em setembro de 2018, ele ainda tinha esse dinheiro depositado. E ele recebeu a liberação do FGTS, R$2.000 e poucos, uma coisa assim. Mas o Adélio tinha que comer, o Adélio tinha que dormir. Ele dormia em pensão. Como é que ele pagava tudo isso? O Adélio deixou uma pista. Ele próprio publicou no Facebook dele o check-in lá do ponto 38, uma coisa que ele não fazia. Ali ele fez. Deixou registrado que estava no ponto 38. E na época, a porta-voz do Clube Ponto 38, ela mentiu em rede nacional. Ela disse que o Adélio tinha estado um único dia lá
no ponto 38 para fazer o cadastro e que não encontrou em momento algum com o Carlos Bolsonaro. Ele chegou aqui, fez um cadastro, foi acompanhado após fazer o cadastro da identidade dele, como todo e qualquer cidadão que vem aqui, né? E foi acompanhado por um instrutor para a prática de tiro. Fica junto a todo momento. 2 filhos de Jair Bolsonaro, Carlos e Eduardo Bolsonaro, são membros associados há 3 anos desse mesmo clube de tiro. Apesar de frequentarem bastante o clube, eles não estiveram no local no mesmo dia que Adélio. Hoje já se sabe que isso é mentira, porque os proprietários depois foram chamados, intimados pela Polícia Federal, e aí, como testemunhas, não podiam mentir. E eles disseram, então, que sim, no dia 5 de julho de 2018, o Adélio e o Carlos Bolsonaro dividiram o mesmo espaço no Clube Ponto 38. E eu entrei lá, e o Ponto 38... ele tem uma identificação muito grande com o Carlos Bolsonaro. Logo na entrada, você vê à sua esquerda, são 3 quadros. E os quadros contêm moções aprovadas pelo Carlos Bolsonaro na Câmara Municipal do Rio de Janeiro e também o diploma de uma medalha muito importante no Legislativo da cidade do Rio de Janeiro, que é a medalha Pedro Ernesto. O Carlos Bolsonaro, autor dessas moções e também da concessão da medalha, ele é frequentador aqui. Como eu disse, ele esteve lá com a Adélio, mas também ele esteve aqui outras vezes. E essa Júlia Zanata, ela é íntima hoje da família Bolsonaro. Para ter uma ideia, nos eventos ali preparatórios para o 7 de setembro, ela esteve em Brasília, esteve até com o Bolsonaro na live do dia 2 de setembro. E depois que ela mentiu em rede nacional, em matéria para a TV Globo, Jornal Nacional, matéria para o SBT, principal jornal do SBT, Jornal da Record, ela disse que o Adélio não tinha encontrado com o Carlos e ainda minimizou. Disse que ele só tinha ido lá fazer um cadastro uma única vez. Não, ele ficou 3 dias lá. Pagou à vista e ficou 3 dias. E ela depois viajou com o Eduardo Bolsonaro para Virgínia e encontraram com o Olavo de Carvalho. Mas ela se tornou diretora regional da Embratur no sul do país. E lembre bem, a Embratur estava debaixo do guarda-chuva de Marcelo Álvaro Antônio, deputado federal e que foi ministro, naquela época era ministro, e que se manteve no cargo com apoio explícito do Carlos Bolsonaro, apesar de denúncias gravíssimas de uso de laranjas. E a Júlia foi lá, naquele ministério, se tornou diretora. Quer mais, em 2020, ela se candidatou a prefeita de Criciúma. Não se elegeu, mas tem depoimento, gravação do Jair Bolsonaro e do Eduardo Bolsonaro em favor dela. É mais um fato que leva, vamos chamar assim, a sombra da suspeita para Carlos Bolsonaro. E os seguranças, já bem, os seguranças do Jair Bolsonaro, até os voluntários, ou foram homenageados ou foram promovidos. E qualquer especialista em segurança diz que houve uma falha gigante naquele dia. É preciso notar e é preciso registrar que pessoas-chave foram para a ABIN, que é a agência de inteligência, que está no guarda-chuva do general Heleno.
Lembra que o general Heleno, quando o Lula colocou numa entrevista em dúvida o episódio da facada, o general Heleno teve um piti. Isto é um deboche com a sociedade. Presidente da República desonesto destrói o conceito do país. Isto é o cúmulo, ele ainda aventar a hipótese da facada ser uma mentira. E será que o câncer dele foi mentira? E o câncer da dona Dilma foi mentira? Alguém disse para ele isso aí? Teve peito de dizer isso para ele? Isso é uma canalice típica desse sujeito. Típica desse sujeito. Ministro do Gabinete de Segurança Institucional. E foi ele estar ali, no ministério dele, a ABIN, que é o diretor da ABIN, é o Ramagem. A imprensa disse na época que era da confiança da família. Mas a história não é bem essa. Quem era da confiança do Carlos Bolsonaro é Marcelo Bormevé. Ele era agente e ele organizou o esquema de segurança, lá em Juiz de Fora. Tem um outro agente da ABIN que também atuou com o Marcelo nessa organização. Eles eram de Juiz de Fora. E aí eles foram para a ABIN depois que o Ramagem foi nomeado. E é interessante que a nomeação do Ramagem se dá depois da demissão do general Santos Cruz. O general Santos Cruz foi queimado publicamente pelo Carlos Bolsonaro, como o Bebiano tinha sido alguns meses antes. O Bebiano disse em entrevista que, mais de uma vez, que o Carlos Bolsonaro queria montar uma ABIN paralela. A gente tinha falado sobre o gabinete do ódio, mas também sobre uma tentativa frustrada de se criar uma espécie de ABIN paralela. Eu queria que você contasse de uma maneira concisa esse episódio, como ele foi e como ele desgastou o senhor e o general Santos Cruz. Em relação ao gabinete do ódio, foi isso aí que nós começamos a alertar o presidente, dizer o seguinte: olha, a fabricação dessas notícias falsas, isso tudo, isso não pode estar dentro do palácio, isso pode dar um impeachment. O senhor que tem tanto medo de impeachment vai deixar que isso se instale aqui, mas a pressão que o Carlos Bolsonaro faz é tão grande e o presidente não consegue se contrapor ao filho. Ele não consegue, é como aquela criança que quer um presente no shopping, não ganha e sai rolando pelo chão, esperneando, e o pai não tem pulso suficiente para dar um basta naquilo. Então é mais ou menos o que acontece. Por quê? Um belo dia o Carlos me aparece com o nome de um delegado federal e de 3 agentes, que seria uma ABIN paralela, porque ele não confiava na ABIN. O general Heleno foi chamado, ficou preocupado com aquilo, mas o general Heleno não é de confrontos, e o assunto acabou ali com o general Santos Cruz e comigo. Nós aconselhamos ao presidente que não fizesse aquilo de maneira alguma, porque é muito pior que o gabinete do ódio, aquilo também seria motivos para impeachment. Eu não sei, depois eu saí, se isso foi instalado ou não. Na verdade, não era uma ABIN paralela, é colocar pessoas da confiança dele. E quem eram as pessoas da confiança dele? Um era o Marcelo Bormevé. O Ramagem, depois que o Santos Cruz sai, o Ramagem é indicado para o Senado, porque para ser diretor-geral da ABIN tem que passar pelo Senado. Ele é indicado para o Senado e depois que o nome dele é aprovado, ele então nomeia o Bormevé para ser chefe de um dos departamentos. E um outro policial, que é Felipe, passa a ser assessor dele na diretoria geral. E 2 outros seguranças foram nomeados para postos no exterior, que estavam lá. Falharam. Da hipótese de que houve a facada. E eles foram então promovidos. Um está na Flórida e o outro está em Portugal. 2 na ABIN, 2 no exterior. Tudo isso precisa ser investigado, porque talvez o Brasil, ou nesse governo, o governo Bolsonaro, talvez seja o único no mundo que premia, no caso, os seguranças que falharam. Porque se os seguranças daquele dia protegeram alguém, foi o Adélio. Da fúria ali dos apoiadores do Jair Bolsonaro. O público teve um papel fundamental na produção desse documentário, seja financiando e muitos passando informação.
Uma pessoa merece um destaque, que é o Fábio Morato. Ele decidiu fazer uma pesquisa no perfil, na página do Adélio no Facebook. Tirou muitos prints e depois ele foi para a academia. Quando ele voltou, a página tinha sido tirada do ar. Motivado pela sua live ali, falando que você faria documentário sobre o episódio da facada de Adélio Bispo, eu resolvi entrar na página do Facebook do Adélio, por curiosidade, e fui fazendo ali uma pesquisa. Então eu fui observando desde as postagens mais recentes, as últimas dele, até as mais antigas. Então, enquanto eu fui fazendo isso, eu fui tirando print de várias postagens que ele havia feito. Eu fiz isso por cerca de 1 hora ou 1 hora e meia, e saí do Facebook e fui treinar na academia aqui perto de casa. Quando eu retornei da academia, cerca de 1 hora, 1 hora e meia depois, entrei de novo no Facebook, e aí fiquei surpreso quando percebi que a conta havia sido desativada. Essa é a questão, essa é a pergunta. Quem tirou? Quem está administrando, ou quem estava administrando a página do Adélio? O Adélio está num presídio de segurança máxima. Eu tirei novamente um print mostrando ali já a página inicial do Adélio em branco. Então, comprovando ali que havia sido desativada. O sobrinho dele também nos deu entrevista, localizamos, e ele disse que o perfil do Adélio foi alterado depois da prisão. Quando aconteceu o incidente, eu entrei no Facebook do meu tio e ele estava online. E, se não me falha a memória, eu era amigo do meu tio no Facebook. Quando eu fui verificar a nossa amizade, já não era mais feito. No inquérito, consta uma informação do Facebook de que a última atualização na página dele se deu antes lá do episódio Juiz de Fora, antes da facada ou suposta facada. Essa é a informação que aparece no Facebook. No entanto, nós temos agora 2 pessoas informando que houve alteração. Quando eu fiz essa pesquisa e observei esse período, esse ano de 2018, o que me chamou a atenção foi o check-in dele no Clube.38. Isso já havia sido divulgado na imprensa também, mas é que eu fui comparando com anos anteriores, em que a impressão que me deu é que ele não não recorria a esse tipo de recurso do Facebook em outras localidades por onde ele passou. Não há nenhuma investigação sobre o Carlos Bolsonaro. Tinha que ser investigado. Ele sequer é ouvido. Ele tinha que ser investigado, porque, como eu disse, qual a probabilidade do Carlos Bolsonaro e do Adélio estarem no mesmo ambiente 2 meses antes? E depois deste fato, o Adélio muda a militância dele nas redes sociais e passa a atacar o Jair Bolsonaro. Então, você pode suspeitar que a partir dali começou a se desenvolver então um plano para que o Bolsonaro fosse esfaqueado e que coubesse esse fato na narrativa de que foi um militante de esquerda que atacou o Bolsonaro. E aí, por causa disso, me deu aquela impressão: quem é que está operando a conta do Adélio? E aí, pelo que a gente acompanha, eu imaginei isso. Podem ser profissionais de rede social. E aí o que a gente vê aí do Brasil, profissionais de rede social e associa ao quê? Fake news, associa a gabinete do ódio também. E aí por isso eu quis fazer um paralelo entre a conta no Facebook do Adélio Bispo e a conta no Facebook do Carlos Bolsonaro. Eu consegui buscar uma postagem antiga na conta do Carlos Bolsonaro, que ele comenta sobre um suposto atentado que aconteceu a Donald Trump, poucos dias antes da primeira eleição dele nos Estados Unidos. Isso ocorreu em novembro de 2016. Eu encontrei uma postagem ali no Facebook do Carlos Bolsonaro, que é de novembro de 2016. A data é 6 de novembro de 2016.
E são as palavras dele aqui, as letras dele. Silêncio mortal da mídia diante de possível atentado contra a vida de Trump. Com Hillary seria assim? Será feio aqui também. Estejamos todos preparados. Exclamação. Isso se encaixa nessa narrativa. E ele começa, então, a atacar o Bolsonaro, claramente, coisa que ele não fazia nas postagens anteriores. Ele começa a atacar. E aí você vê que há um link, realmente, entre o comportamento, vamos chamar assim, da esquerda e o próprio Adélio. O Adélio assume essa posição de um militante mais aguerrido. E isso foi desprezado. Esse encontro é suspeito. Olha, eu não acredito que ele era opositor a Bolsonaro em nenhum sentido, porque, tipo assim, a única coisa que eu acho que ele poderia ser contra era em questão da rentabilidade financeira, porque, infelizmente, a gente teve muito desemprego, tivemos muito problema em questão disso, mas nas outras ideologias são bem semelhantes. Inclusive, eu vi pelo Facebook dele, ele até defende que militares administrem clubes para cuidar de adolescentes, junto com religiosos, né? Então você não pode dizer que o Adélio era de esquerda, como chegou a ser falado na época, né? Não. Olha, em questão de ideologia, para mim não faz sentido nenhum, entendeu? Dele ser de esquerda, porque, tipo, a única coisa que faria ele ser de esquerda foi o fato dele ser pobre. E querendo ou não, na época do PT, o pobre ele tinha mais valor social, que hoje em dia, infelizmente, a gente acaba não vendo isso. Por mais que fala que a inflação subiu, que o salário subiu e etc., só que o dia de trabalho do pobre hoje, o quilo de carne está mais caro. E antigamente não era assim. Então, essa ideologia ele defendia. Agora, em questão de direitos humanos, menores infratores, essas outras ideologias, tudo ele defendia. Mesma coisa que o Bolsonaro, né? Sim. Curioso é o seguinte, que as pessoas reforçaram a militância dele, ou a filiação dele ao PSOL, e nunca falaram nada que ele foi filiado ao PSD. O último partido dele é o PSD do Kassab. Dentro do inquérito tem uma carta dele à Justiça Eleitoral de Uberaba e pedindo a desfiliação do PSD. Isso nunca foi falado, porque toda a imprensa comprou a narrativa que foi apresentada, que o Adélio era o militante esquerdista perturbado e que agiu sozinho. Pelo menos isso é o que a imprensa, de maneira geral, comprou. Agiu sozinho, ele é um lobo solitário. Quem te mandou fazer isso? Ninguém. Não foi isso que você falou antes. Quem te mandou fazer isso? Eu não disse que ninguém mandou. Quem mandou foi o Deus aqui em cima. E aí aparece uma foto do Adélio numa manifestação de renúncia do Temer. Porém, aquela manifestação aconteceu depois de uma declaração do próprio Bolsonaro dizendo que a solução para o país era o Temer renunciar. Quer dizer, naquela ocasião. E aí houve essa manifestação em Florianópolis. E quem está ao lado dele é um militante que é de direita e que mais tarde, isso agora há pouco tempo, ele vai dar, assim, mais de um ano, ele vai dar entrevista em canal, em live bolsonarista, para inventar que o Adélio tinha comentado da ligação dele com o Jean Willis, uma grande fake news. Esse cara foi chamado, falou, não, foi uma confusão, não foi isso que eu quis dizer, se retratou. Porém, o fato político ocorreu, sempre associando o episódio à oposição ao Bolsonaro, à esquerda. Em um post em uma rede social no dia 1º de agosto, Adélio escreveu ter nojo de Bolsonaro ao publicar um vídeo em que o político defendeu o regime militar. Em outras imagens, ele aparece em um protesto contra Michel Temer. O suspeito também publicou uma foto em que 2 jovens aparecem com camisas em apoio a Lula. Não foi só esse. O advogado do Adélio. O advogado do Adélio pede para ser testemunha do Adélio, testemunha de defesa do Adélio, ele pede que o juiz colha o depoimento do Lula, da Maria do Rosário, do Jean Willis. O juiz indefere. Só que isso gerou manchete antes do indeferimento. Pede para o
povo, em geral, é um sinal. Se você está vendo, o Lula vai ser testemunha de defesa do Adélio. Então, o advogado funcionou como um advogado de interesse do Bolsonaro, claramente. A primeira visita que eu fiz a ele no Hospital Einstein, eu me recordo que ele disse para o Gustavo e para mim no quarto, disse, olha, agora a gente não precisa fazer mais nada, só esperar que a eleição está ganha. Nunca o Brasil precisou tanto de campanha como aquela. Por quê? Porque o Bolsonaro ele estava crescendo com base em fake news. E fake news, ela poderia ser desmontada e seria desmontada em debates. Isso claramente. O episódio liquidou essa possibilidade. Realmente, ali deu a vitória ao Jair Bolsonaro. A campanha toda, ela entrou naquele estágio que era muito defendido pelo estrategista do Trump, o Steve Bannon, que a campanha é como uma guerra e que você tem que mexer com emoções, definir que você está lutando contra forças opressoras e muito poderosas. Essa é a estratégia do Bannon. Curioso é que o Bannon, 1 ou 2 semanas antes, mês de agosto, ele esteve com o Eduardo Bolsonaro. O Eduardo Bolsonaro publicou no Twitter o encontro dos dois, estão fotos. E o Bannon, segundo o próprio Eduardo Bolsonaro falou, esse é o Eduardo que esteve lá, o Bannon disse nesse primeiro encontro que o Jair Bolsonaro sofreria um atentado. Era tudo o que um estrategista como o Bannon queria. Em uma das cidades, eu acho que foi em Araçatuba, eu estava no carro com ele, aquela multidão e tal, e toda vez que eu estava com ele, eu fazia ele sair de colete. Então, às vezes, estava calor, ele estava de manga comprida por conta do colete. E aí, na volta, a gente entrou no carro e ele olhou para mim assim, eu falei, você tem que tomar cuidado, muita gente, tem a questão de segurança. Aí ele falou assim, se eu tomasse uma facada, eu ganhava a eleição. Ele usou essa frase uns 10, 15 dias antes. E aí os bolsonaristas começaram a dar essa mesma versão no dia seguinte, à noite, dizendo que o Bolsonaro era um soldado ferido na guerra. Como um soldado ferido na guerra. Isso virou tema de campanha, com imagens de drone também, feitas. O Eduardo Bolsonaro já foi fazendo aquelas imagens de drone, como se tudo se tivesse preparado uma campanha e já saiu a camiseta, que era fake, com um rasgo, um furo, que era fake, e com sangue, porque não tinha sangue. Só um parênteses. Pode haver facada sem sangue e ter hemorragia interna só. Os médicos dizem isso. Tá? Porém, eles já colocaram para o público em geral uma camiseta cheia de sangue com um rasgo, sendo que a camiseta usada pelo Bolsonaro nunca foi encontrada. Ela sumiu. Ela sumiu, desapareceu. O soldado que vai à guerra e tem medo de morrer é um covarde. Tem muito para ser esclarecido ainda. Eu acho que a história do Brasil precisa de uma investigação independente. Aquilo tudo foi conduzido com a anuência, mesmo das autoridades estaduais lá de Minas Gerais, mas tudo foi conduzido para que o caso fosse para a Justiça Federal, o Adélio fosse tirado rapidamente daquele ambiente e fosse, então, isolado do presídio de segurança máxima. E aí as pessoas dizem, não, lá ele está mais seguro, ele tem tratamento de saúde. Mentira. Então, se a questão é de saúde, ele tem que ser tratado num hospital psiquiátrico. Mas aí o Adélio fica sem controle, com acesso a outras pessoas, conversa com outros médicos. Mas é necessário, sim, que se busque verificar se tudo isso não foi dirigido. A história, como foi contada, ela tem vários pontos que não fecham. Ela não bate em muitos pontos. E, pela experiência que eu tenho, já em cobertura de outros casos policiais ou políticos policiais, que tem essas duas vertentes, a Polícia Federal desprezou. Ela não investigou a hipótese de um autoatentado, embora haja
pistas nesse sentido e pistas muito fortes que deveriam ter sido perseguidas. Aquilo como começou, morreu. Adélio, como militante de esquerda, que agiu sozinho e então provocou um ferimento no Bolsonaro, atentou contra a vida do Bolsonaro. Agora, todo crime, você sempre parte também de uma pergunta para você encontrar a resposta efetiva. A quem interessa esse crime? Quando você tem um crime, você parte dessa hipótese. Quem se beneficia desse crime? A quem interessa? A resposta. A quem interessou? A resposta óbvia. Jair Bolsonaro. Não interessava a oposição, muito pelo contrário. Não interessava a ninguém que não fosse todo o grupo de interesse em torno da campanha do Jair Bolsonaro. E nesse sentido, se isso ocorreu, foi uma ação muito bem planejada e muito eficiente. Mas não existe crime perfeito. E é preciso e é possível identificar ou verificar o que está por trás disso, quais são os verdadeiros criminosos. A maior vítima, todos nós já sabemos qual é. Foi o Brasil, com a eleição do Jair Bolsonaro. Nós somos a maior vítima do que aconteceu lá em Juiz de Fora, porque o Bolsonaro, em condições normais, sem esse episódio da facada ou fakeada, o Bolsonaro jamais seria eleito presidente da República. Este documentário não teria sido realizado não fosse a participação de vocês, patrocinadores do 247. Vocês é que decidiram, com seus recursos, que o 247 fizesse esse trabalho. Sem esse apoio, como eu disse, não teria havido o documentário. Por isso eu quero, em nome de toda a equipe do 247, manifestar, registrar o meu agradecimento. Vocês é que fazem o jornalismo independente no Brasil. É vocês que patrocinam, que garantem a mídia independente, para que a mídia independente continue existindo no Brasil e continue fazendo a narrativa que a velha imprensa não faz. A todos vocês, eu quero dizer aqui publicamente, muito obrigado.